Eu queria que a senhora mesmo falasse o que aconteceu hoje dentro da comissão da CPI do MST. A Comissão Parlamentar de Inquérito contra o MST tem sido uma CPI de farsa, de mentira, de tentativa de criminalização dos movimentos sociais, perpetradas pela extrema-direita bolsonarista combinada com o agronegócio. E, como tem sido recorrente, os microfones, as piadas, as interrupções contra as mulheres têm sido realizadas de forma sistemática. Foram 25 vezes que o microfone da deputada Samia Bonfim foi desligado desde o início da CPI. Assim como também acontece com a deputada Thalíria Petroni, eu hoje estava lá, fiz uma questão de ordem e não me permitiram fazer a questão de ordem por não ser membro. Embora com outros não membros da extrema-direita falem à vontade, conosco eles cobram regimento. Mas a questão de ordem foi feita por outra companheira, porque o presidente mandou uma deputada tomar calmante, fazendo uma fala machista, misógina, ou comer hambúrguer. Imagina um presidente de uma CPI falar isso para uma deputada. É uma quebra de decoro, é machismo, é gordofobia, é desrespeito com as mulheres que têm usado seus mandatos para denunciar essa farsa da CPI do MST. Então eu estou aqui, né, óbvio, em solidariedade ao movimento, em solidariedade às nossas deputadas do PSOL que têm sido desrespeitadas sistematicamente dentro dessa CPI. E o que é possível fazer, deputada, para que, enfim, dê um fim nessa conduta de alguns parlamentares dentro da comissão? Primeiro que a denúncia é importante, né, Márcia? Vocês na acústica estarem falando, a gente nas redes, fazendo essa demonstração, para mostrar para a sociedade essas violências que, se não são publicizadas, viram violências sistemáticas e invisíveis para o povo. E é recorrente, no caso da CPI da MST, nós não temos dúvida que essa CPI é o chorume do bolsonarismo, mas a gente precisa fazer essa denúncia pública, para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui dentro, e, claro, os órgãos judiciais intervenham, porque a PGR já abriu uma investigação sobre a violência política de gênero que os parlamentares estão sofrendo aqui nessa comissão por parte do presidente e por parte do relator. Então, essa denúncia pública é fundamental para que essa investigação se transforme no inquérito e numa condenação, porque a lei que tipifica a violência política de gênero é importante, é uma lei recente, mas nós não temos, né, nenhum caso julgado aqui no Conselho de Ética. Ao contrário, são as mulheres que estão sendo criminalizadas no Conselho de Ética e não quem nos viola, nos ataca, faz piada, desrespeita de forma sistemática. Deputada, muito obrigada mais uma vez por nos atender. Bom, Diego, vamos lá então explicar, né, um pouquinho ali o que foi que aconteceu hoje, né? A CPI do movimento Vamos tentar entender, Márcia, é porque a gente vinha falando, né, ao longo da semana, justamente sobre o Conselho de Ética, que vai julgar também, né, algumas situações. Ontem a gente falava justamente sobre isso. Aí eu te pergunto bem rapidinho, Márcia, antes de dar início. Foi encaminhado para o Conselho de Ética essa situação? Na velocidade que aconteceu o encaminhamento, quando foi as parlamentares que questionaram uma situação lá? Pois é, Diego, não. O que aconteceu? Então, o Conselho de Ética ontem acabou acolhendo só o processo contra a deputada Carla Zambelli, mas o processo das demais parlamentares, entre elas a Fernanda Melchiona, que acabou de falar aqui com a gente, eles vão dar andamento a partir da semana que vem. Tá, né? Entendi. Agora, o que aconteceu hoje aqui, então, mas enfim, elas não estão livres, o processo vai continuar. E como eu disse, elas podem perder o mandato por conta daquilo que a gente já falou, só o fato delas terem chamado aleatoriamente, não foi dirigido a ninguém, assassinos, quem estava votando contrário ao marco temporal dos indígenas. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Com o deputado Tenente Coronel Zucco, depois do que ele falou hoje aqui dentro da CPI do MST, que está ouvindo José Rainha, um dos líderes então da Frente Nacional das Lutas. José Rainha já foi. A intenção dos parlamentares então é questioná-lo sobre a sua participação em ocupações de terras ocorridas nos últimos anos. Os parlamentares justificaram a convocação, citando que Rainha foi acusado de praticar extorsão contra produtores de terras invadidas no Mirante do Parapanema,
em São Paulo. E aí, Diego, o que aconteceu? Durante o depoimento, José Rainha reconheceu que tem relações políticas, né, e fraternas com a deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo. Ele foi questionado ali pelo relator, Ricardo Salles, né, e em seguida, inclusive, eles exibiram um vídeo, né, do Rainha pedindo voto para a deputada Sâmia, como se isso tivesse fosse objeto da comissão, né, Diego, qual o problema, todo mundo, enfim, e aí o que aconteceu? E aí a deputada Sâmia foi se defender, exatamente dizendo, ela falou fora do microfone, né, de que isso não tinha nada a ver com o objeto da comissão, né, que nada com a questão em si. E aí, Diego, e aí foi o que a deputada Fernanda Melchiona falou. O presidente da comissão, Tenente Coronel Zucco, simplesmente virou para ela e disse que a senhora ou tome um calmante ou coma um hambúrguer. E aí, por quê? Para os ouvintes que não conhecem, simplesmente porque a deputada Sâmia, eu diria, não está nos padrões da sociedade, só isso, tá? Ela é branca, mas não é magricela, né? Eu não sei nem como dizer, Diego, porque realmente, assim, a pessoa é gorda, a pessoa é magra, a pessoa... Eu prefiro dizer, assim, não está nos padrões da sociedade que você tem que ser pele e osso para ser considerado bonito. Eu realmente, né, é só o que eu posso dizer. Bom, e aí foi o que a deputada Fernanda disse, a Fernanda Melchiona, na hora, né, ela fez ali uma intervenção sobre isso, porque é o que a gente vem dizendo. A deputada Sâmia, a deputada Talíria, do pessoal do Rio de Janeiro, a deputada Fernanda, que mesmo ela não fazendo parte da CPI, mas ela pode falar, porque afinal de contas o deputado Abílio, do PL do Mato Grosso, do Mato Grosso, que não é da CPI do 8 de janeiro, vai para lá na CPI do 8 de janeiro. Foi o que comeu a melancia, não foi? Faz um escarcéu danado e tudo bem, né? E tudo bem. Então vamos ouvir a fala da deputada Fernanda Melchiona, logo que o deputado Tenente Coronel Zucco mandou a deputada Sâmia comer um hambúrguer para se acalmar. Eu já falei 5 vezes, artigo 41. Não, mas só está errando os números, Parágrafo 8º, artigo 81. Artigo 41. O primeiro era o 14, mas artigo agora vamos fazer 41, com 2 questões. Os 2 combinados, presidente. Eu quero meus 3 minutos, por gentileza. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. A minha questão de ordem é com o senhor, presidente. O senhor, na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela eu não sou orador, deputada. Calmante e eu comer não um sou... hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina de Sônia, eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. É isso, Diego. E logo em seguida, a deputada Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, chamou o Zucco de machista, falou também dessa situação. Aí o Tenente Coronel Zucco, acho que se deu conta do que ele falou, pediu desculpas e pediu, inclusive, para retirar essa fala dele que mandou a deputada Sâmia comer hambúrguer das notas taquigráficas. Vamos ouvir a fala da deputada Talíria Petroni e Tenente Coronel Zucco. Que esse presidente misógino, machista e investigado pela PGR tenta atacar a nós deputadas, mas nós seguimos do lado certo da história. Deputada Talíria, a senhora tem razão, acato essa questão de ordem, inclusive já peço que retire esse momento da taquigrafia, se assim ocorreu, mas eu quero só comentar 2 fatos, deputadas Talíria e deputada Sâmia, que inclusive nesta fala falou que o Xandão
Brandão está atrás de mim. Esta fala que eu vou falar, deputado Talírio, vou tentar não me emocionar, que foi dito, meu irmão com câncer, em tratamento quimioterápico, que ele teria sido demitido por eu ter sido presidente. A senhora Sâmia, em todas as audiências me ataca, e eu nunca fui desrespeitoso com ela, diferente dela. Então, eu acolhendo, deputada Sâmia, estou falando com a deputada Talíria. Deputada Talíria, eu respeito, acolho, peço para que retire, se assim eu falei, mas eu quero que também, da mesma forma, a senhora repreenda a sua colega quando ela me desrespeitar. Diego, logo em seguida, uma saidinha aqui da deputada Sâmia, a reportagem da Acústica conseguiu falar com ela. Vamos ouvi-la o que ela falou sobre isso, Diego. Deputada, o que aconteceu hoje na CPI do MST? Olha, o que aconteceu hoje, infelizmente, acontece desde o primeiro dia da CPI do MST. São muitas ações que caracterizam violência política de gênero, inclusive há um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar a conduta do presidente, do relator e dos demais membros da CPI. Foram interrupções e ofensas desde o início, e hoje ele se utilizou de uma fala gordofóbica e machista para contestar um levantamento que eu fiz que dizia respeito à política do espaço. Isso, infelizmente, é um método comum de bolsonaristas. Felizmente, a gente conquistou a lei que combate a violência política de gênero na última legislatura e vai recorrer a ela sempre que for necessário. Bom, Diego, é isso. Bate-boca, como sempre, do MST é bate-boca do começo ao final. E essa, tá mais tensa que a do dia 8. Oi? Tá mais tensa que a do dia 8. Não, sim, muito mais. O desrespeito aqui dentro e o nível, com certeza, o nível da CPI do 8 de janeiro é um pouquinho, vamos dizer assim, para tentar falar de uma forma educada, é um pouquinho melhor. O nível da de 8 de janeiro é um pouco melhor, porque aqui realmente, e o depoimento mais... é um dos mais aguardados, né? Mas, enfim, acaba que eles não estão prestando muita atenção, enfim, no que ele está falando, porque fica esse bate-boca. Ao final da CPI aqui, a gente vai tentar falar, sim, com o Tenente Coronel Zuco. Agora não tem como, porque ele tá na presidência, né? Então ele fica à mesa ali. Mas no final aqui da reunião a gente tenta falar com ele para ver ali o que ele faz, até a fala dele sobre, enfim, essa fala infeliz, né, que ele fez. E é isso. E aí, é claro que tem os dois lados, também a provocação, como ele falou ali, a história que falaram que ele tinha um processo, o irmão dele, que foi demitido porque ele seria presidente, na verdade, o irmão dele se afastou. Mas o problema é que, normalmente, as agressões, né, vêm dos homens de forma machista, a história de cortar o microfone, o relator, o Ricardo Salles, manda calar a boca, um negócio assim que realmente é surreal, né, Diego? Porque assim, eu já vi diversas vezes Ricardo Salles mandando as mulheres, elas calarem a boca. Cala a boca, que eu estou falando, é algo que não acontece, pelo menos não aconteceu até agora na CPI do 8 de janeiro. Que está tendo... Olha, Márcia, começou a reunião... Nem em casa a gente não fala desse jeito, viu? Nem em casa. Pois é. O que a gente acompanha aí na CPMI, principalmente o que a gente acompanha agora nessa sequência de debate, em alguns momentos parece alguns parlamentares é maturidade zero, né? Porque não sabe se fala muito em democracia, mas na hora que tu vai pro debate, acaba a democracia, parte pra agressão, e aí ofende as minorias e assim vai. A CPMI do MST, quando a gente começa a acompanhar, eu até paro de acompanhar, vou te ser bem sincero. Eu começo a acompanhar um pouquinho e paro, porque não tem condições. Diego, você vê que a gente também não tá acompanhando muito, e vou te dizer, boa parte dos veículos também não está acompanhando, vem acompanhando
mais de perto a do 8 de janeiro, porque de fato, por exemplo, é isso, um depoimento que poderia ser importante, né, do José Rainha, enfim, falar sobre o que eles tanto querem saber das ocupações, se é em terras propriedade particular. Ele disse no início que não, que são em terras de governo. Aí o que acontece? Por exemplo, o relator perguntou para ele, terras privadas ou terras, enfim, do governo. Daí ele disse, não são terras privadas. Aí quando a pessoa está falando, o Ricardo Salles diz assim, isso é mentira, você está mentindo, entendeu? Então, assim... É como se fosse, não é a resposta que eu quero ouvir. Exato. Márcia. Sabe, assim, então, para que traz a pessoa Márcia, aqui eu vou se o te que ela está dizendo o relator eu vou vira... te desejar muita força aí para terminar acompanhando a CPMI do dia de hoje, muita paciência, e a gente volta a se falar ao longo do dia, viu? Voltamos. Vamos ver se eu consigo falar no final ali da CPI com os outros parlamentares, né? E, enfim, continuamos aqui. Vamos lá.